como eu divido os meus investimentos? Quanto que vai para renda fixa? Quanto que eu vou deixar em ações? Quanto que vai para cripto? Será que eu estou fazendo isso certo? Se você também tem essa dúvida, hoje eu vou mostrar exatamente como é que eu estou estruturando a minha carteira do zero. E aí, tudo bem, tudo bom? Eu sou o Danilo aqui do canal Saindo do Buraco e como você já ouviu, eu quero falar hoje sobre carteira de investimentos. Mas antes de mais nada, o que é uma carteira? Uma carteira de investimentos? Basicamente é a forma como você vai distribuir o seu dinheiro em diferentes tipos de ativos. Uma carteira bem estruturada não significa você só escolher ativos aleatórios, mas sim você tem que montar uma estratégia para proteger e fazer crescer o seu patrimônio ao longo do tempo. Se você quiser entender melhor, basta pensar, por exemplo, na carteira, o objeto, sabe? Quando você abre ela, o que você tem? Ah, você tem um cartão, você tem dinheiro, você tem documento, você tem várias coisas diferentes dentro do mesmo lugar. Então o conceito é bem parecido com isso. Só que mais importante do que a definição é o seguinte, a sua carteira, ela tem que estar alinhada com os seus objetivos e com o seu próprio perfil de investidor. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora para você. Quando a gente pensa em construir uma carteira de investimentos, o primeiro passo é pensar no seu perfil como investidor. Normalmente, ele tem três categorias. A gente vai ter o conservador, que é aquele cara que vai priorizar pela segurança. Então, ele vai preferir o quê? Investimentos de baixo risco. Mesmo que isso, no primeiro momento, signifique o quê? Ganhar um pouco menos. E alguns exemplos aqui é o Tesouro Direto, são CDBs, fundos imobiliários um pouco mais estáveis. Na sequência, a gente tem o perfil moderado, que é aquela pessoa que ela, como o nome sugere, busca um pouco mais de equilíbrio entre os seus aportes. Eu aceito um pouquinho mais de risco, mas em compensação eu quero um retorno um pouco melhor e fica nesse balanceamento, sabe? Por exemplo, ele vai ter um pouquinho de renda fixa, ele vai ter um pouquinho de ações, fundos imobiliários, às vezes ele até coloca os pezinhos ali nas criptomoedas. Então, esse é uma boa definição do perfil moderado. E por fim, a gente tem os investidores arrojados, que, como o nome sugere, ele está muito mais predisposto a tomar riscos. O foco dessa pessoa é o máximo de retorno possível. Ele aceita oscilações e variações numa boa, porque ele sabe que isso é uma forma de conseguir um retorno melhor. Então esse cara normalmente é a pessoa que tem uma grande parcela da sua carteira em ações, em criptos, em fundos imobiliários de crescimento, sabe? Então ele está disposto a ganhar mais dinheiro em troca de menos segurança. E agora eu quero te perguntar, você já tem uma noção de qual é o seu perfil? Por exemplo, eu, Danilo, eu me encaixo muito bem como o estilo arrojado. Eu já perdi muito dinheiro e como você viu no meu vídeo sobre criptomoeda, ficar tanto tempo exposto a essas variações me deixou um pouco mais resiliente, então eu já não ligo mais de correr riscos em busca de um retorno melhor. E maravilha, agora a gente já sabe os nomes desses perfis. Eu quero mostrar isso para você um pouco mais na prática. Então eu trouxe 3 exemplos de carteiras para uma quantidade, por exemplo, R$ 10.000. O primeiro exemplo é uma carteira conservadora, então baixo risco com foco em segurança. A gente pode ter 70% do valor em renda fixa, que são CDBs, um Tesouro Selic, LCIs. A gente vai ter 20% em fundos imobiliários. São os FIIs de tijolo e papel. E por fim, a gente vai ter 10% em ações pagadoras de dividendos. O segundo exemplo é a carteira moderada, que, como eu disse antes, vai buscar um certo equilíbrio entre risco e retorno. Nesse caso, a gente pode pensar, por exemplo, em 50% em renda fixa, CDBs, Tesouro IPCA, 30% em fundos imobiliários e ações blue chips, que são as empresas já consolidadas, né, grandes nomes, 15% em ações de crescimento, que são as small caps, que são aquelas empresas com potencial de crescimento. E por fim, 5% em criptomoedas. Dando sequência, a gente tem então agora o terceiro exemplo da carteira arrojada, que tem o maior risco, mas em compensação, o maior retorno. Nesse caso, por exemplo, a gente tem 30% em renda fixa, uma reserva de emergência ou dinheiro de oportunidade para rebalanceamentos. A gente tem 40% em ações, 20% em fundos imobiliários e 10% em criptomoedas. E ó, seguinte, tá? Tô lembrando que isso aqui é só um exemplo para você entender como funciona a dinâmica de uma carteira de acordo com o seu perfil. Aí agora eu mudei aqui então para a tela do meu computador porque eu quero mostrar de novo uma parte prática e compartilhar a minha carteira no momento. Ó, quando a gente abre aqui o meu perfil no Investidor 10, a gente vai ver que eu tô, meu Deus do céu, 94% mais ou menos em cripto, 2,8% em renda fixa, 2,36% em fundos imobiliários e uma bandinha aqui em ações.
E se você viu aquele meu vídeo falando sobre a variação negativa da minha carteira, você vai entender por que que eu tenho essa formatação aqui de carteira, né, de investimentos, e você vai entender que isso aqui não é a minha alocação propriamente dita, de, ai, pensado. Não, foram vários acasos que culminaram nesse formato, que definitivamente não é o que eu quero para mim. Esse formato, por mais que eu seja arrojado, não faz nenhum sentido para mim. Porque imagina, ter 93% do meu capital em cripto, altamente volátil, não está alinhado com o meu objetivo para o futuro. Então, ao longo do tempo, um dos meus objetivos aqui com o canal é justamente esse, sabe? Rebalancear essa carteira que está totalmente distorcida para algo que realmente me deixe mais confortável. Porque no momento, embora eu aceite a situação, não significa que eu esteja satisfeito. Então, eu quero rebalancear isso aqui o quanto antes. E no meu caso, isso significa diminuir a porcentagem em cripto, aumentar em ações, fundos imobiliários e renda fixa. Então, esse é o meu objetivo para o futuro e eu quero deixar tudo registrado aqui nesse canal. Como eu sempre falo, essa é a minha ideia, né? Documentar toda essa jornada. E quando eu penso, pelo menos em carteira ideal a nível Danilo, eu enxergo um futuro mais ou menos assim para mim. Eu estou pensando em algo entre 50% e 60% ações. Eu quero focar assim, em dividendos e ações de empresas com foco em crescimento. Eu quero mais ou menos uns 30, 25% em FIIs, talvez 20% em renda fixa, ali pensando em ter uma reserva de emergência, coisa do gênero. E eu quero sim continuar investindo em cripto, só que numa porcentagem bem menor, talvez entre 5 e 10, sabe? Embora talvez a matemática que eu acabei de falar não bata os 100%, é só uma ideia, eu ainda preciso desenhar, mas eu tenho bem claro que é isso que eu quero para mim. Mais exposição em ações, seguido de fundos imobiliários, ter uma reserva de emergência em renda fixa e uma bandinha ali em criptomoedas para poder acompanhar, né, essa valorização desses ativos especulativos. Deixa eu voltar aqui para a tela grande que eu me sinto mais confortável. E como eu falei, agora você entendeu o que é uma carteira de investimento, que é basicamente a forma como você vai alocar o seu dinheiro em diferentes ativos. Lembra do que eu falei? Pensa na carteira objeto, que é aquele negócio que tem várias coisas dentro, né? Notas, cartões e documentos. Aqui no mundo dos investimentos é a mesma coisa. São os diferentes ativos que você tem no seu portfólio de investimento. Agora me conta o seguinte, o que você acha dessa minha ideia para a carteira do futuro? Você acha que faz sentido? Você acha que eu tenho que olhar com mais atenção para outras coisas que de repente eu deixei passar? Será que essa minha estratégia tem potencial? Eu pergunto isso não porque eu não confio na minha estratégia, no que eu desenhei para mim, é mais para compartilhar opiniões. Eu acho que é muito bem-vindo nesse momento que eu tô. Se de repente você tem mais experiência nisso, mais bagagem, eu tô super aberto receber esse feedback, tudo bem? Então, só para fechar o vídeo de hoje, lembra, quando a gente pensa em investimentos, o primeiro passo é entender o seu perfil. Depois você tem que ter em mente que a sua carteira, ela tem que ser pensada de forma estratégica e alinhada com os seus objetivos. E por fim, cada pessoa vai sim ter uma abordagem diferente. Então eu não posso falar aqui que existe uma resposta absoluta porque não é assim que funciona. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha sido útil para você, principalmente você que é iniciante, de repente, quero começar. Então, entender o conceito da carteira de investimentos é um ótimo primeiro passo. E se isso te ajudou, cara, você está mais do que convidado a continuar acompanhando a minha jornada, porque é isso, é registrar o que eu aprendo e dividir com você que está me assistindo, tudo bem? Então, espero que você tenha gostado e é isso. Vamos junto sair do buraco.